Bem-vindos a mais um podcast do Papo Joelho. Me chamo Josué Caleb, é uma honra estar aqui presente com você. Além de estudante de fisioterapia, também sou extensionista do grupo Papo Joelho e também diretor de mídias do projeto. Estou aqui com Carlos Rodrigues, obrigado por ter aceitado mais uma vez. E hoje a temática é muito mais que importante, que a gente vai falar sobre osteoartrite. E é justamente que a gente vai trazer e convidar também o Dr. Carlos Rodrigues para poder enfatizar. Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo. Se quiser falar alguma coisa, se poder já se apresentar, fica à vontade. Então, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Carlos Rodrigues, sou fisioterapeuta profissional de educação física. Já estou aí há 11 anos no Papo Joelho, contando o tempo como extensionista e preceptor, onde a gente atende muitas pessoas com osteoartrite de joelho. Também Lá a gente desenvolve algumas pesquisas com esse perfil de paciente, tentando entender quais são os tratamentos fisioterapêuticos que mais podem ajudar no tratamento dessa condição, certo? E outras questões relacionadas ao tratamento e avaliação, diagnóstico dessa condição também. Perfeito, é muito importante a gente enfatizar porque osteoartrite, só tem um nome, tem várias nomenclaturas. Como é que a gente consegue identificar, até mesmo em notícias, para a gente ficar mais atento, mais a par das situações? A osteoartrite hoje é o nome científico de consenso na literatura científica, mas essa doença é conhecida como gonartrose, artrose. Tem gente que confunde osteoartrite com artrite, que é artrite reumatoide, Tem um conjunto de sinais e sintomas que muitas vezes se confundem com outras condições reumatológicas, aí popularmente conhecidas também, certo? Sim. Mas a osteoartrite é hoje mais conhecida também popularmente como a artrose do joelho, que é a maior. A osteoartrite tem várias articulações do corpo humano, mas a que mais é acometida é no joelho, por volta de 2,5% a 3% da população mundial, principalmente acima dos 50 anos, começa a desenvolver um grau de artrose no joelho. Perfeito, e é muito legal a gente saber disso, porque, por exemplo, a gente pode ter algum tipo de estigma que apenas pessoa da terceira idade, um pouco mais velha, até mesmo a gente consegue identificar que pode ter aquela questão, aquela condição. Mas realmente, qualquer tipo de pessoa pode ter artrose. E o que é a artrose em específico? Qualquer pessoa pode ter, realmente é muito mais relacionada com o envelhecimento, mas tem algumas situações onde você pode ter uma artrose precoce, seria ali com 45 anos ou até um pouquinho antes, e pode ser relacionada a alguma lesão prévia que você teve, ou alguma condição mais específica que você teve em alguma articulação que desencadeou um processo degenerativo que é mais acelerado, A lesão dos ligamentos cruzados anterior, lesões de menisco, cirurgias como a menissectomia, que antes era muito realizada, você tira ou o menisco inteiro ou uma boa parte dele, isso favorece a uma osteoartrite precoce. Isso pode trazer sintomas e a condição da osteoartrite em pessoas com a idade menos avançada. Agora ela é muito mais prevalente com o avançar da idade, A partir dos 60 anos é onde ela começa a ter um pico aí na curva, e muito mais prevalente no sexo feminino e com o aumento da idade. Com 70 anos é onde você tem uma maior parte das pessoas com osteoartrite. Entendi, mas assim, um exemplo bem prático assim, para a gente enfatizar. Assim, quando eu estou chegando com a paciente, vamos supor que você falou que a predominância é mais do sexo feminino, ela tem uma certa idade já, olhando visualmente, a gente já consegue identificar que ela tem ou não, precisa realmente de um exame radiográfico? Como é que a gente consegue identificar um paciente ou uma paciente que tem essa condição? O diagnóstico, ele é predominantemente clínico, São um conjunto de sinais e sintomas que fazem com que você perceba que o que a pessoa tem é osteoartrite, E assim, tem sinais que são claros, tipo, um dos sinais mais claros é a rigidez matinal, É um sintoma muito relacionado, muito documentado e falado pelos pacientes. Você acorda de manhã, o joelho está duro e é difícil movimentar, é difícil pisar, é difícil andar. Conforme você vai movimentando, vai andando, você sente que o joelho vai soltando. A dor até diminui um pouco, permanece, mas diminui. Então você consegue começar a realizar seus movimentos com um pouco menos de sensação de rigidez no joelho. Isso é muito presente, é uma das características mais predominantes na osteoartrite. Outra é o inchaço no joelho,
que você vê o joelho com um aspecto de mais inchado. Sim. Outra coisa que chama também a hipertrofia óssea, né? Você olha para o joelho e palpa o joelho, ele está ali mais duro, e é um aumento da densidade daquela região do joelho, a densidade mineral óssea daquela região do joelho, né? Que é uma esclerose do joelho. Isso dá ao joelho um aspecto de mais inchado. E a dor generalizada, né? Não é uma dor que é específica em uma estrutura do joelho, como numa lesão aguda, de uma torção ou de uma pancada que a pessoa aponta, está doendo nessa região específica, ou dói quando eu faço esse movimento específico. É uma dor mais difusa, que às vezes vai doer com você sentado, sem fazer movimento, às vezes vai doer quando você está fazendo um movimento mais específico, mas no geral é uma dor que não tem uma intensidade tão grande, mas é que ela é persistente, né? Ela acorda com você e dorme com você durante a jornada aí dessa condição. Perfeito, e é muito interessante a gente enfatizar, porque a gente já viu a questão diagnóstico, realmente é algo mais clínico, o que a gente vai fazer a nível de entender a questão sintomatológica e também na fisioterapia. A questão em si, em específico, no tratamento, a questão do prognóstico, como é que a gente consegue identificar se o tempo ali é um pouco mais pré-determinado, se o tempo é um fator positivo, ou até mesmo a questão de, vamos supor, a questão clínica foi diagnosticada no dia X, depois de 2, 3 anos, aquela pessoa que estava um pouco mais debilitada, estava precisando de um atendimento, ela foi lá atrás. A questão do prognóstico em si, é positivo, é negativo? Como é que você vê, tanto na base de literatura, como também na sua experiência? Só fechando um pouquinho a pergunta sobre o diagnóstico, existe um exame de imagem que é a radiografia, que é o raio-x, né? Que ele é muito utilizado como critério diagnóstico também. Ele também funciona muito mais para a gente observar os estágios de degeneração articular, né? Relacionado principalmente à parte óssea, certo? Ali onde a gente consegue graduar o grau de desgaste relacionado a essa osteoartrite em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Sim. Certo? Mas ele é muito utilizado também como critério diagnóstico e associado a essas outras características que eu já mencionei. Agora, para falar de prognóstico, a gente tem que ter um caso específico. Sim. Certo? Porque a osteoartrite ela vem geralmente relacionada a outras situações que podem agravar. Um exemplo claro de um prognóstico que é ruim na osteoartrite é quando o indivíduo tem osteoartrite e é obeso. Quando ele tem osteoartrite é obeso e é sedentário. Quando tem a osteoartrite e tem uma condição cardíaca que complica, mais complicada na situação dele, seja vinculada. Tudo isso vai dificultar, principalmente porque o tratamento fisioterapêutico para a osteoartrite ele deve envolver exercício. E uma pessoa que tem um problema cardíaco descompensado, é mais difícil prescrever exercício para eles, é mais complicado com que você faça com que ele tenha uma rotina de exercício. Sim. O indivíduo que é obeso é mais complicado para que ele faça exercícios, é muito mais dispendioso, muito mais difícil para um indivíduo obeso, principalmente obeso mórbido, realizar exercícios de atividade física de maneira frequente, e isso dificulta o tratamento e acaba piorando o prognóstico, né? Além disso, tem as questões psicológicas associadas também, né? Um indivíduo que tem ansiedade, que tem depressão, embora o exercício seja também um dos carros-chefes para o tratamento tanto da ansiedade quanto da depressão, sim, é mais complicado para que você consiga fazer com que esse perfil do paciente tenha adesão a esse tipo de tratamento. Sim. Né? Então, geralmente, quando você observa esse tipo de comorbidade associada à osteoartrite, a gente entende que vai ser mais demorado para conseguir fazer que o tratamento ele traga algum benefício, né? Um benefício que seja mais duradouro, porque você vai gastar ali mais um tempo manejando essas condições para conseguir trazer ali uma prescrição e um tratamento que esteja mais adequado com o que a literatura científica aponta. É legal a gente enfatizar isso porque a gente precisa ter um padrão ouro a nível de tratamento, a nível fisioterapêutico. Tanto também até mesmo a gente pode correlacionar isso a nível clínico. Como é que a gente tem hoje a nível de literatura como padrão ouro para tratamento da osteoartrite? O padrão ouro, ele é relativo, né? A gente tem na literatura científica documentada vários tratamentos que têm grande efeito, moderado efeito, efeito pequeno, certo?
Mas, assim, só no caso real que você vai perceber qual é o tratamento que ele mais tem Adere, efeito né? para cada pessoa. Sim. Porque, vamos dizer, o exercício aeróbico é o que na literatura científica apresenta maior grau de alívio da dor no paciente com osteoartrite. Mas se você propõe isso para um paciente e ele não gosta, não seria o ideal, né? Não dá para insistir nisso porque ele não vai aderir. Fortalecimento ele é bastante adequado para um indivíduo que tem osteoartrite, mas se o indivíduo não gosta de academia, talvez a gente tenha que achar ali outras estratégias, uma outra estratégia para que o indivíduo se mantenha pelo menos ativo, né? Então existem outras coisas que são indicadas na prática clínica, e a gente vê o pessoal indicando as coisas mais variadas do mundo aí, certo? Mas na literatura científica, e levando ela em consideração, a gente tem que sempre tentar fazer com que o indivíduo saia do sedentarismo, perca peso, e se possível, faça alguma atividade que relacione ao ganho da força muscular e do condicionamento cardiorrespiratório. De forma regular também. De forma regular. Frequência é um dos pontos mais importantes. Fazer apenas uma vez na semana é melhor do que não fazer, mas é melhor fazer com maior frequência, porque o benefício é maior. Perfeito, é muito legal a gente trazer isso para vocês, porque é trazer também uma visão não somente de um ambiente clínico, mas também da vida real mesmo, porque trazer isso fomenta as orientações, como o Carlos falou, sobre principalmente questões da perca de peso, a atividade física. Eu tenho certeza hoje que a questão da obesidade, ela pode sim ser um fator muito preditivo para essa questão, por exemplo, da própria osteoartrite. E Carlos, para poder fechar, como é que você consegue dar um resumão para a gente, fazendo desde a questão diagnóstico, prognóstico e principalmente as orientações para pessoas que têm e para aquelas também que precisam entender um pouco mais sobre essa condição e até mesmo prevenir esses potenciais riscos da osteoartrite. Para o diagnóstico, você pode observar alguns desses sinais, como eu relatei aqui. Isso por si só não é o suficiente para que você feche um diagnóstico de osteoartrite. É sempre bom que você busque um profissional qualificado para poder fechar o diagnóstico e aí dar a orientação do seu tratamento mais adequado, certo? Eu não vou dizer aqui que você deve ou não deve fazer determinado tratamento, porque o ideal é que esse tratamento seja individualizado para a sua condição. Mas se você buscar um tratamento e não for oferecido a você nem algum tipo de prática de atividade física, algum grau de controle do seu peso, principalmente se você estiver acima do peso, certo? E vier para você muito mais indicação de tratamentos passivos, onde você fica apenas deitado e alguém vai fazer alguma coisa para você, vai colocar alguma máquina, vai injetar alguma coisa e tudo, e ali magicamente a sua dor vai passar e o seu desgaste vai reverter, cuidado, porque não é o que a literatura científica indica de melhor caminho para seguir no tratamento da osteoartrite. No geral, o tratamento da osteoartrite envolve exercício, envolve ser mais ativo, envolve sair do sedentarismo, controlar o peso e entender que o que você tem é uma condição crônica degenerativa que não tem cura, mas tem controle, assim como é a hipertensão, assim como é a diabetes. Se você entende a sua condição, sabe o que pode, sabe o que não pode fazer, faz o tratamento que é indicado, você convive muito bem. A grande maioria das pessoas que se tratam, tomam sua medicação e fazem as indicações médicas para o tratamento de hipertensão e diabetes, convivem a vida inteira sem ter complicação nenhuma. Sim. E é possível que você conviva com a osteoartrite de uma maneira muito tranquila se você fizer o que é indicado cientificamente. Tratamento fisioterapêutico, tratamento médico também. A gente está reforçando várias vezes a literatura, a questão científica, porque é justamente isso que a gente pode ser respaldado, tanto a nível clínico, de prática clínica, que é muito importante, assim como o Carlos fomentou, mas principalmente a questão da adesão dele, desse caso, do próprio paciente, a nossa expertise como profissional do movimento, como também o que a literatura vai nos trazer, o que isso nos guia. E esses são os 3 princípios que a gente tem que trazer e fomentar isso para você que é acadêmico, para você que é paciente e para você que já é profissional
da área da saúde. E mais uma vez, a gente enfatiza isso pela importância do que é e também pela condição. Não somente pela gravidade, como também ela vai proporcionar e pode proporcionar para muitas pessoas. Então é justamente isso que a gente vai enfatizar, a parte importante da osteoartrite. Finalizamos mais um Papo Cast, fico muito feliz que você viu aqui até o final. Comenta, curte, compartilha. Mais uma vez, Carlos, obrigado pela sua participação. Essa é uma produção do projeto de extensão do Papo Joelho, vinculado ao UFC, sob a orientação do professor Dr. Gabriel Leão, com apoio do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Na técnica e edição de áudio e vídeo, Bergson Dantas. Apresentação, Josué Caleb e Carlos Rodrigues. Produção e roteiro, Francisco Edson, direção-geral da Rádio no TEDx, professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Para poder sintonizar também a web Rádio no TEDx, basta acessar o teds.ufc.br e clicar também no botão Play no site. Mais uma vez, muito obrigado tanto pela essa parceria. Então o papo fica também de braços abertos para você que quiser acompanhar um pouco mais sobre essa questão da fitoterapia, sobre profissionais de movimento e principalmente sobre a questão de saúde, seja no ambiente clínico, seja no ambiente esportivo ou qualquer ambiente que a gente envolva saúde e evidência. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.